Josué, capítulo 1, como não é muito grande, eu vou ler aqui até o 9. Aleluia. Quem achar já vai dando um glória, um amém. Oh, aleluia. Amém? Amém. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, rolo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não passe nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Aleluia! É um dos versículos, queridos, mais bonitos, dizemos assim, que tem na Bíblia, que a gente vê um Deus, um homem, um Deus todo-poderoso, um ser tão grande, falando diretamente com um homem carnal, falho, cheio de pecado. E quem não se alegra quando Deus usa um dos seus vasos, ou quando fala diretamente ao nosso coração, a gente fica numa alegria tão grande, renova nossas forças, não dá um ânimo tão grande. E vai falar que a respeito de ânimo, é o que o versículo está falando, Deus com Josué. Mas se nós possamos entender, a gente vai pegar até lá de Gênesis mesmo, depois da queda, da falha do homem, Deus ele vai falar lá em Gênesis 3,15 que ele é fruto da mulher, vai gerar aquele que esmagaria a cabeça da serpente de Satanás. E esse homem bem sabemos que era Jesus, e sabemos também que se cumpriu, que ele veio a essa terra, mas que também ele já subiu ressuscitado e falou que vai retornar mais uma vez. E a gente vê que Deus ele começa o seu propósito até o dia que esse Jesus viesse a essa terra. E a gente vai ver que ele chega até um homem chamado Abrão e fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu sempre falo que Abrão saiu sem saber para onde ia e mesmo assim não andou perdido, porque era o próprio Deus que conduzia ele. Queridos, e agora vai falar que Deus falou para Abraão: olha, Abraão, de ti vou fazer uma grande nação. Só que Abraão já era avançado em idade, a sua mulher também era estéril. Mas quando Deus ele faz uma promessa, por mais que para nós é impossível, para ele é possível. Porque os milagres de Deus, as promessas acontecem no improvável. É quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução, é aí que o milagre acontece. Porque se tiver probabilidade, se tiver possibilidade, não é milagre, porque aí nós podemos fazer. Mas quando não tem mais jeito, não tem providência, não tem solução, não há uma saída, não há uma cura, aí sim o milagre de Deus acontece, a vontade dele acontece. E é nessa hora que nós dizemos: verdadeiramente foi o Senhor que fez, porque isso aí homem nenhum poderia fazer. Então Deus ele manifesta o seu poder através do impossível na nossa vida. Mas ele falou: Abraão, a tua descendência ela vai ficar cativa por 400 anos, mas a Bíblia fala que o povo ficou no Egito cerca de 430. Como é isso? Agora você entenda que ficou cativo 400 anos, porque eles não ficaram no Egito cativo todo o tempo. Porque teve um período que Moisés foi para lá, levou a família dele, e nos primeiros anos eles não foram cativos, porque Moisés, quer dizer, José, ele era amigo do faraó, do rei do Egito. E ficar em bonança. Só depois que José morreu, que levantou outro rei que não conheceu José na sua história, aí sim começou a escravidão. E a gente vê que por mais que Deus ele fala, vai ficar cativo. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado. Aí chegou o tempo da libertação. Mas vai falar que Deus ele sempre levanta um em meio a tantos. A Bíblia diz que ele levanta um em meio a uma família. A Bíblia diz que ele levanta um
dentro de uma empresa. Deus levantou os seus dentro da Babilônia. Deus levantou os seus dentro do Egito. Deus levantou os seus no meio do deserto. Não importa a situação, por mais difícil que é, por mais pecaminosa que está uma geração, Deus ele sempre levanta homem, levanta mulher, levanta criança, mas ele sempre tem os seus para fazer a diferença. E às vezes a gente fala, mas Pai, por que o Senhor me colocou em um lugar desse, um lugar de aflição, um lugar onde tem muita gente atribulada, um lugar onde só tem ímpio? Deus te colocou lá para você, para eu fazer a diferença. Porque se Ele nos colocar em um lugar onde todo mundo é crente, todo mundo dizendo assim é santinho, que diferença vai ter ali? Que diferença vamos fazer? É por isso que Deus ele nos coloca em um lugar difícil. Ele nos quer tirar, meu Pai, mas para quê? Me tira daqui. Ele fala, eu vou te tirar, mas primeiro faça a diferença nesse lugar. Aleluia. A gente vê que Deus ele levanta um homem chamado Moisés. Mas a gente vê que em meio à dificuldade, Deus ele tem um plano e tudo. Eu sempre falo, até com a varão, parece que tudo tem que dar errado para depois dar certo. Parece que as coisas têm que voltar, dar tudo para trás para depois caminhar para frente. Deus ele fala, eu vou fazer um milagre na tua vida, mas parece que as coisas começam a desandar. Quando ele fala, eu vou abrir uma porta, só vê porta fechando. Mas Deus ele tem um propósito em tudo, queridos. É o momento que às vezes Ele nos prova, é o momento que Ele está nos fortalecendo, mas também é o momento que Ele está cumprindo a vontade dEle através daquilo, porque nós somos limitados. Não compreendemos o agir de Deus, mas Ele tem uns planos melhores do que o nosso. A gente vê que começa o genocídio, matando vários meninos, porque o povo estava crescendo no Egito, e o rei do Egito tinha medo. Esse povo é muito grande, está crescendo mais ainda. Vai chegar o momento que vai se voltar contra nós e vai nos derrotar. E começou a afligir mais o povo, mas quanto mais afligia, mais o povo crescia. Lembro lá de Atos, quanto mais perseguia a igreja crescia. Aleluia! Quanto mais perseguia os cristãos, mais os cristãos se multiplicavam. Aleluia! A gente vê que um menino hebreu, criado no palácio dos egípcios, mas a gente vai ver que ele cresce, a gente sabe a história que depois ele mata um egípcio para defender o do povo hebreu. Com 40 anos de idade ele foge do Egito. E lá ele vai conhecer a sua esposa Zípora, o seu esposo, o seu sogro Jetro. E com 80 anos, dividimos até em fases, 40 anos ele foge, com mais 40 anos, 80 anos de idade. Quando ele vai apastar as ovelhas, ele vê uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Isso vai lembrar a gente, somos cheios do Espírito, da glória, do poder do fogo santo de Deus, e não somos consumidos com esse fogo. E aquilo chama a atenção dele. E Deus vai falar com Moisés, Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor, eu tenho visto a oração, as petições lá, e eu vou levantar você para ir libertar aquele povo. Fala, Senhor, mas ele é pesado de língua. Levanta outro, vai lá outro lá levantar, livrar esse povo. Só não se preocupa não que eu vou levantar o irmão Arão, teu irmão, para ser seu auxiliar. E a gente vê, queridos, que na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, raramente a gente vai ver alguém fazendo a obra sozinho. Deus sempre levanta alguém para fazer a obra junto com você, mesmo quando não está vendo, tem alguém intercedendo. Tem alguém apresentando a oração, Senhor fortalece, Senhor dá sabedoria. Aleluia. Queridos, a gente vai ver que Moisés ele é escolhido para libertar o povo. Ele vai para o Egito. Eu sempre falo, saiu fugido e agora volta com uma incumbência maior ainda. Saiu como foragido, vai voltar agora como profeta, como líder, como libertador, como um homem enviado por Deus para dentro do Egito. E que nem eu falo, às vezes nós voltamos para um certo lugar e fala, Deus me livre de voltar aonde eu saí. Deus me livre de voltar para ver por meio dos viciados, por meio dos drogados, por meio dos alcoólatras. Sim, mas a gente podemos voltar diferente. Voltar agora como homem de Deus para levar a mensagem. Voltar como de Deus para pegar a palavra. Voltar como de Deus como testemunho que Deus fez na minha vida. Pode fazer na sua também. Moisés saiu foragido, Deus está levando agora como libertador para libertar o povo. Só que não é fácil fazer a obra, a vontade, as coisas de Deus. Porque assim como tem aqueles com o coração quebrantado, existe aqueles com o coração duro. Como existe aqueles de coração de carne, existe pessoas com coração de pedra. Mas a palavra fala em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra, como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmuiça bem a pedra. Se esmuiça a pedra, imagina o coração humano.
A gente vai ver que com muita peleja, Deus envia as pragas. Deus liberta o povo com mão forte. E agora Moisés vem trazendo aquele povo pelo deserto. A gente vê, queridos, que por muita dificuldade que existe, Deus sempre tem as providências. A gente vai ver que chega um tempo que o povo se depara com o mar vermelho. E atrás vem Faraó perseguindo para matar o povo está encurralado entre o mar e entre o exército do Egito. E o povo fala: Moisés, você nos trouxe de lá para morrer aqui. A gente vai ver lá em Êxodo que o Senhor fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga o povo que marche. Aleluia. Mas marchar como? Na frente tem o mar e atrás tem um exército inimigo para matar o povo. Se dificuldade na frente, dificuldade atrás, mas Deus está mandando o povo marchar. E às vezes nós estamos parados, neutro. A dificuldade vem, a gente se prostra, a gente se cala, a gente para de qualquer forma. Deus está falando: olha, Moisés, diga o povo que marche. Porque Deus está mandando marchar, porque Ele tem a providência. Quando Jesus ele chega para aquela mulher, aquela viúva de Naim que está sepultando seu filho, ele fala: mulher, não chora. Mas por que manda ela não chorar? Porque Ele tinha providência para ela. Ressuscitou o filho daquela mulher. Se Deus está mandando Moisés e o povo marchar, é porque Ele tinha providência. Toca nesse mar com esse cajado, tocou, o mar se abriu. E o povo passou com o pé enxuto entre o mar. E como foi a pregação da quinta-feira, domingo, não foi? Jesus andou pelo mar. A gente vê que quando o mar se abriu, o povo passou por baixo. Mas quando o mar não se abriu, caminharam por cima, Pedro e Jesus. Mas o povo caminhou. O importante é não ficar prostrado. Um passo de cada vez, ainda que lento, é melhor do que ficar parado ou voltar para trás. E a gente vê, querido, que Moisés, ele caminhava com o povo, se tornou o maior líder daquele tempo. E quando alguém é um líder, um bom líder, um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus, alguém que tem uma missão diferenciada, as pessoas prestam atenção naquilo. As pessoas olham, reparam, até porque em Hebreus fala que nós estamos cercados por uma nuvem de grande testemunho. Às vezes o testemunho não é só o rico, aquele que está lá fora para julgar, para apontar, para condenar. Mas às vezes a nuvem é aquelas pessoas que olham e tem a gente como exemplo. É por isso que eu falo, a gente fala: eu vou parar, eu vou desistir. Mas tem pessoas que se espelham em mim e se espelham em você. A gente fala: eu vou parar. E aí as outras pessoas que se espelham em você? Fala: moço, mas não pode aquele homem, aquela mulher passando por tudo isso e ainda continua orando, continua indo para a igreja? Mas como pode passando por isso tudo, ele está com louvor no lado, glorificando a Deus. É dessa forma que ele tem pessoas que se espelham em você. É por isso que eu digo: não para. Aleluia. Mesmo doendo, cansado, ferido, continua. A gente vê que no ciclo de pessoas que estavam com Moisés havia um jovem chamado Josué. A gente vê que no meio de muitos era um que se destacou. E aqui a gente falou aqui a consagração de obreiro. Deus foi um jovem que era provado em várias situações. Provado por Deus, provado por tudo, porque estava no meio do povo. O povo passava, eles passavam também. Era escassez de água, eles passavam também. Era escassez de fome, eles passavam também. E a gente vê, queridos, que Moisés, ele vai com 80 anos de idade, caminhando com esse povo. Era para chegar na terra prometida. Ele falou: vai lá espiar a terra para ver se a terra é boa. Aí quando chegam os espias, passa 40 dias espiando a terra. E quando vê que a terra era boa, dava frutos. Grande que tinha que ser trazido por Deus, a terra mandava leite mesmo. Só que havia gigantes na terra. E quando o povo volta, alguns falam: olha, não vale a pena não. Não vamos vencer não vamos conseguir não, porque na terra tem gigante. Queridos, se você for prestar atenção, o povo tinha visto tanto milagre, prodígio de Deus, de abrir um mar grandão para passar pelo meio, e agora estava com medo do gigante, esquecia de quem é que guardava ele, quem foi que tiraram ele do Egito, de quem foi que fez aquelas promessas. É que eu falo, às vezes na nossa vida enfrentamos tantos gigantes, e às vezes tememos uma formiga tão pequena. Às vezes encaramos, já passamos por tanta dificuldade, tantas coisas que outras pessoas não aguentavam, e às vezes estamos parando por coisas tão pequenas, desanimando. O povo estava assim, aí vem trazer desanimando a multidão, por causa daqui da murmuração. Ficaram 40 anos no deserto. Cada ano correspondia a um dia que eles ficaram esperando a terra. 40 dias ficaram 40 anos. Se ficasse esperando a terra 50 dias, ficasse 50 anos no deserto. Mas a palavra fala que Josué e Caleb eles foram diferenciados. Eles tentaram animar, puseram palavra boa para Moisés. A gente vê a diferença de muitos
alguns poucos se destacam. A gente vê que uma multidão de 400 profetas de Baal, falando só bênção para Acabe, profetizando coisas que o Senhor Todo-Poderoso não falou. E quando chega apenas um Micaías falando a vontade, a verdade, ó, Deus está dizendo que você vai, mas se você for, você não volta com vida. Ele recebe uns bofeteados e joga na prisão. Eu falei que esse aí não fala nada a meu favor, seja um fez a diferença. Não seguiu ao outro, por mais que pagou por aquilo, mas falou a verdade. A gente vê que Josué já vinha se destacando. E ele tinha Moisés como líder. A gente vê lá aqui no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 11, que quando Moisés ele subia ao monte para orar, aquele mesmo monte que fumegava, que tremia, Deus falava: olha, não deixa animal, não deixa pessoa nenhuma tocar no monte, porque senão vai morrer, mas suba só você. E lá em cima do monte a nuvem descia. E a palavra diz que Deus falava com Moisés face a face, conversava como uma pessoa conversa com outra. A intimidade que aquele homem tinha. E a Bíblia diz que Josué ficava cá embaixo, guardando a tenda. No meio da tenda ele não se apartava. Moisés estava lá em cima, mas ele estava cá no tabernáculo, guardando tudo. Ele tinha a responsabilidade de cuidar do tabernáculo. Só que chega o tempo que Moisés, com 120 anos, o Senhor fala: Moisés, eu vou te recolher. Você vai subir aquele monte lá, só que você não vai descer mais. 40 anos no Egito, saiu. 80 anos volta. Mas 40 anos no deserto, 120, agora Deus só vai recolher o homem. Só que Deus ele não deixava o povo abandonado, porque ele já tinha dito para Moisés: vou te recolher, mas Josué vai ser o seu sucessor. Josué vai ficar no teu lugar. Ele vai assumir essa incumbência. Aqui vai falar no livro primeiro, aqui, ó, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Interessante que Moisés era servo do Senhor, só que Josué era servo de Moisés. Moisés servia a Deus, Josué servia a Moisés. Só que depois da morte de Moisés, agora Josué ia servir a Deus. Ser servo, não dá tradução, quer dizer ser escravo. Escravo do Senhor. E um escravo tem que ser submisso ao seu Senhor. Nós falamos somos servos. Traduzindo, somos escravos de Deus. E um escravo faz o que o Senhor manda. É por isso que fala que Jesus ele se colocou no lugar de escravo. Quando ele pega uma bacia de água, uma toalha e começa a lavar os pés, ele diz que porque aquele é o trabalho de um servo fazer. A gente vê que em tudo Jesus ele deu exemplo. A gente tem que se colocar no lugar de servo para fazer a vontade de Deus. Eu sempre falo aqui, já falei uma vez, que o cargo maior que nós cristãos devemos ou podemos ter não é pastoral, não é de missionário, de diácono, de obreiro. O maior cargo que a gente pode ter na verdade do Senhor é de servo, é de escravo, é de servir a Ele. Aleluia! E a gente vai ver que quando Moisés ele tinha morrido, agora em começo estava sobre Josué. Mas a gente vai ver aqui pelos versículos que dá a entender que Josué estava abatido e desanimado. E como é que não fica se ele vê o seu maior líder, o seu amigo, aquele de íntimo, aquele com o qual ele aprendeu, aquele que dele via Deus fazer milagre e prodígio através dele, guiando aquele povo. E agora já estava morto. E a gente bem sabe que já perdeu muito querido aqui o sentimento que é. Mas a gente vê que por mais que às vezes Josué estava desanimado, ele tinha que dar continuidade à obra. Por mais que às vezes ele estava triste e abatido, ele tinha que dar continuidade. Ou seja, ele quer que eu entenda que a obra, as coisas de Deus, ela não pode parar por causa do nosso sentimento. Verdade. Por causa do que passamos. Sim, eu estou triste, estou desanimado, sim. Mas as coisas de Deus não podem parar. Você tem que exercer a tua função. O teu cargo, temos uma grande incumbência, queridos. E Neemias, quando estava segundo ele falou: olha, eu não posso parar, porque a obra é grande, o que Deus tem na vida da tua vida é grande, o que Deus tem para fazer na vida de outras pessoas através de mim e de você é coisas grandes. E às vezes nós nos limitamos, paramos, e aquilo que Deus tinha para fazer na vida de outras pessoas através de nós acaba parando, ficando estacionado. Eu entendo que havia que já muitas coisas deviam ter se cumprido na minha vida e não se cumpriram por causa de mim. Muitas coisas para se cumprir na vida de nós não se cumpriram por causa de nós mesmos. Porque às vezes, querendo ou não, a gente retarda o agir de Deus. Quando a gente coloca nossas vontades acima da dele. A gente vê Jesus no monte do Getsemane.
E ele fala: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, eu não quero passar por isso, eu não quero fazer isso, mas todavia seja feita a tua vontade, não as minhas. A vontade dele acima das nossas, queridos. Ele falou: olha, levanta-te agora e passa esse Jordão, porque a terra não estava longe, não, havia só um rio separando. E a gente vê que no Jordão teve alguns episódios, né? Teve o batismo, era lá que João Batista batizava os pessoal no Rio Jordão. A gente vê que no Jordão, o Josué, ele vai falar: olha, vocês que estão aí, decidam hoje que vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses de seus pais, os amorreus, os outros que estão além do outro lado do Jordão, ou se quer servir ao Senhor nosso Deus. Eu não sei o que vocês querem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E ele fala: Josué, esforça-te, tem muito bom ânimo para guiar esse povo. Aleluia. E a gente vê que Deus está mandando Josué se esforçar. Porque tem coisas que estão na nossa possibilidade, nas nossas mãos fazer, e estamos colocando para Deus fazer. É verdade. Porque tem coisas que temos a capacidade de exercer, e estamos querendo que Deus ele exerça por nós. Porque a gente fala: se eu cair, Deus vai me levantar. Deus falou: eu te levanto, mas se esforça. Deus fala: não, Deus ele, se eu fazer tal coisa, eu posso ficar aqui porque Deus vai fazer comigo. Deus vai falar: não, se esforça. O reino dos céus é tomar a força. Esforça-te e tenha muito bom ânimo. Você falou: Josué, eu vou ser contigo onde quer que você for. Onde você pisar as plantas dos pés da terra vai ser de vocês. Mas primeiro se esforça. Ah, estou desanimado, se esforça. Ah, estou sem ânimo de cultuar, se esforça. Ah, estou sem ânimo de orar, se esforça. Eu estou sem ânimo de fazer tal coisa, se esforça. Queridos, você entende que às vezes nós estamos igual crentes Nutella. Nós fazemos o esforço, pelo menos não o esforço necessário que devemos fazer. Eu falo por mim, porque tudo que eu faço ainda é pouco. Nas madrugadas mesmo, para mim não é fácil levantar por causa do cansaço, da bebezinha, o trabalho. Para levantar de madrugada para orar uma peleja, mas se não nos esforçarmos, não vamos orar na madrugada nunca. Se a gente estiver desanimado com alguma coisa, ele fica sem ânimo para orar, então você não vai orar nunca se você não se esforçar. É o que Deus falou para Josué: Josué, Moisés é morto. A incumbência agora está sobre você, mas se esforça. E outra, tem bom ânimo. Mas por que ter bom ânimo? Porque eu sou contigo, onde quer que você for. Aleluia. Você entende que quem está falando aqui não é qualquer pessoa, ser humano. Porque tem pessoas que até querem caminhar com a gente, mas às vezes fica na metade do caminho. Tem pessoas que até têm vontade de chegar mais longe, onde a gente vai chegar de algum destino, mas por alguma coisa fica lá atrás ou para em alguma situação. Mas Deus está falando: Josué, eu vou contigo onde você for. E a gente sabe que Deus, quando Ele fala que Deus vou com você, eu vou. Se Deus ele manda você entrar numa boca, Ele vai. Eu me lembro até que na rua Porto Alegre, certa vez um pregador de fora, ele falou: olha, João, eu vejo você pregando no estado do Rio de Janeiro. As pessoas ficam brincando: ei, Rio de Janeiro, hein? Muito bom. Eu falei: tu sabe se não é numa favela daquela? Tu sabe se não é numa boca de fumo daquela que Deus vai me levar? A gente teme mesmo. A gente tem medo. Mas seja feita a vontade dEle. Querido, tudo tem que ter força de vontade. Seja para aprender, coisa até uma leitura, alguma coisa diferente. Se você não tem força de vontade, você não aprende. Eu comecei uma aula de violão e não aprendi porque eu não tive a força necessária de vontade. Porque tem pessoas que aprendem mesmo em casa, olha na internet, com peleja, se esforçando e conseguem. Eu tenho a maior vontade, eu não consegui, a culpa é minha mesmo. Porque eu não me esforcei como deveria, eu tenho me esforçado. E aqui ele vai falando: olha, não te mandei eu? Fiz uma pergunta, porque dá a impressão que Deus já mandou ele muitas vezes. E a gente, se a gente for conjecturar, dá para ver um homem com semblante caído, desanimado, porque se Deus está mandando animar, porque estava desanimado. E uma pessoa desanimada, ela perde o interesse em fazer aquilo que agrada a ela, que ela gosta. A gente entende aqui que talvez Josué era um homem que ele era animado para fazer a vontade de Deus, para estar entre o povo. Mas por causa do desânimo, agora ele está parado. Deus falou: já te falei, se esforça, tem bom ânimo.
pessoas habitando. Havia exército. Não era só chegar e colocar as tendas, barracos, chegar e falar: essa parte que é minha. Para tomar posse da terra tinha que guerrear e pelejar. Tinha que ir para a guerra para tomar posse. A gente vê que, por mais que Deus fale, imaginar hoje não é tão fácil assim, não é de mão beijada. Você está falando: se esforça-te e teve um ano, ou seja, a bênção está aqui. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que pelejar, você vai ter que orar, você vai ter que correr atrás para conseguir ela. Não é só chegar aqui e pegar. Aleluia. Vai ter bom ânimo, porque o Senhor Deus, eu sou contigo para onde quer que fores ou andares. Isaías 41:10. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento e te ajudo com a destra da minha justiça. Aleluia. A gente vai ver em Crônicas 32:7. Esforçai-te, tem bom ânimo. Com eles estão braços de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Aleluia, Deus. Em 1 João 4:4 vai falar algo semelhante. Maior que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Queridos, a gente teme demais. A gente é um homem, teme mesmo. A Bíblia fala que não tem um homem que tem poder de matar a sua carne, mas teme aquele que a gente tem poder de lançar a carne, o espírito, a alma no inferno. A gente estamos atravessando o deserto, estamos desanimados. Quem não desanima? Aqui ninguém é robô, aqui ninguém é de ferro. Somos pessoas carnais, mas o que o versículo está dizendo, apesar do desânimo, se esforce, busca ter bom ânimo, continue andando. Entenda que se nós estamos aqui é porque nós temos um chamado. Quem fez esse chamado foi o Senhor Jesus Cristo. E através do Espírito Santo vamos vencer esses obstáculos, a dificuldade. Entenda que nós estamos aqui é porque somos discipulados pelo pastor, ou já fomos discipulados por outras pessoas. Como já tive o pastor lá na zona rural, o pastor Altamiro. Hoje é o pastor que me discipula. Foi o meu líder lá, não estou mais andando com ele. Estou com o pastor Paulo, mas até quando? E às vezes um líder tem que gerar outro líder. A gente vê que um dos erros de Josué foi justamente isso, porque ele não gerou outro líder. Verdade. E quando ele estava aqui guiando o povo, ele estava no governo teocrático, era aquele governo que Deus que governava. E esse governo acabou no tempo de Saul, quando o povo queria um rei humano a governar eles. Então o governo de Deus saiu para agora o governo de homens se estabelecer. Mas se esforce, que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês, e assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.